Estava pela mão de um verso de judeu que relata para mim, a igreja nessa noite, a passagem de um moço, sua única culpa, sua única transgressão foi ser fiel, honesto, sincero, temente a Deus, Aleluia. Uma herança inefável do dom que se manifestou-se no sangue dos hebreus, por causa da promessa que o Senhor faz durar até o dia de hoje. O hebreu não conta com problema, ele resolve o problema. Ele não existe dificuldade, nem perca. Quando ele perde um ente querido, ele vive a vida dele por ele, e vive os sonhos daquele que ele amava também. E José é o símbolo maior das Escrituras, de um homem que guardou a prudência, e que se Cristo fosse manifestado como verbo de Deus, em tempos remotos, ainda que foi por símbolo, José foi o verdadeiro cristão, que carregou o Senhor Jesus dentro do coração, um coração devoto à bondade, onde não existiu lugar para malícia, nem para morte, e nem para troca de favor. Unicamente, estou aqui a serviço do meu rei. Unicamente, estou aqui para supervisionar os rebanhos de meu pai. Sabemos que das entranhas de Jacó, de suas duas escravas e de suas duas mulheres de sangue dos hebreus, se geraram 12 tribos, e sendo somente o sangue confirmado na aliança de hebreu para hebreu, o de José e de Benjamim, as outras tribos se misturou-se o sangue dos ismaelitas, aonde é o povo que herdou todo o deserto e que carregou a promessa que até o dia de hoje nós vemos: tu serás uma grande nação. Como nasceu as 12 tribos do lado de Jacó, do lado de Esaú que derramava o sangue, nasceu 12 também os ismaelitas. E depois se derivaram ali, aos redores do rio Nilo, descendendo de Cão, e popularam toda a terra, e carregam uma benção material tão grande, que se você vender um pedaço do deserto ao turco e der uma cebola para ele, e passaste 20 anos você voltar, ele fez uma cidade civilizada de última geração, porque morre o profeta, mas a profecia continua. Morre o pregador, mas a pregação dura para sempre. Porque o Senhor não tem compromisso com promessa, e não tem compromisso com o homem, não tem compromisso com instituição, o nome de uma igreja. O único compromisso do Senhor é com a sua palavra, que ele engrandeceu acima do seu próprio nome. E a maior sorte que há do povo é ter alcançado a benevolência e as entranhas do coração de Deus, porque o sol sendo rico em glória e a lua sendo rico em esplendor, ainda assim tem dia para terminar, mas nós sendo uma pequena casa de barro, carregamos um homem interno que o Senhor amou para sempre. Tudo vai passar, mas quando Cristo vir buscar a igreja, a nossa glória vai se manifestar para sempre. Glória a Deus. Então, nós temos aqui um povo escolhido, um povo amado, e o rosto do Senhor Deus resplandeceu sobre a sua caminhada. E podemos provar pela Escritura que quantos mais se achegaram a Deus, mais perseguidos foram. E quanto mais tiveram o dom de Deus apurado, mais o diabo tentou para arrancar o brilho, para arrancar a identidade. Glória. Mas José era um poço de misericórdia, era um poço de sinceridade, era um poço de esperança, o mesmo poço que Deus quer criar no caminho da igreja. Uma igreja que não briga por isso, ou que não briga por aquilo, mas briga pelo bem da obra de Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Deus sempre é maior, Marco, que vai lutar com a menor. Porque no ventre da graça, espiritualmente, foi gerados dois povos. O que nasceu para vencer, e ser sincero até o fim, até as últimas consequências, para depois herdar aquilo que é puro e que é santo.
E nós temos aquele que veio só para aborrecer, só para entristecer, pegar o lugar de assassino, pegar o lugar de rei, pegar o lugar de condenar, pegar o lugar dizendo não adianta para esse, não adianta para aquele. A glória a Deus, nessa noite se assenta no lugar da misericórdia, porque você vai precisar dela também. Glória! Aleluia! E viva! E no ventre da outra mulher egípcia se geraram 10 tribos. Depois, com calma na casa de vocês, vocês pegam ali 2 e 3 minutos. E vejam detalhados como que elas se dividiram. E a temperança aqui da parte de Deus, Moisés separou aquele povo. E cada um deles recebeu um dom especial de Deus. Como Gade, por exemplo, recebeu o dom da guerra. Como Isacar recebeu o dom da ciência. Outros o dom do sacerdócio. Mas foram coisas de cerimônia que não serviu para a salvação. Quando acertava um líder, a morte tinha e levava. Então, das entranhas do coração de Deus, o Senhor tirou seu unigênito filho para te dar o direito de degustar desta palavra nessa noite. Acerta, não importa a circunstância, nem a altura da caminhada que você atingiu. Diga como hebreu nessa noite: eu carrego no meu corpo e no meu coração as marcas do meu Senhor. Glória a Deus. E até o dia de hoje ele carrega um pouco de terra do seu país. E quando olha para o seu próprio corpo, ele diz: eu descendo da tribo de Azer. E no meu corpo tem a marca de Deus, porque o meu avô foi homem de Deus. Então somos homens que não esqueceram do Senhor. E nem do caminho que dura para sempre, que é a misericórdia de Deus. Então nós temos aqui 10 poderosos, homens com experiência, invadiram cidade, mataram por ter sua irmã despojada, e homens que serviam para aconselhar, colocar a família no eixo. Mas Jacó já tinha uma certa experiência com Deus. E José e Benjamim eram seus filhos amados, porque foram filhos da velhice. E Jacó que existe o símbolo do sofrimento e o símbolo do desprezo. É o maior hebreu que carregou isso. Porque ele nasceu e viveu nessa terra. Teve experiência da escada, teve experiência com anjo. O Senhor jurou para ele a terra prometida. Não por seus longos dias na terra. Mas teve a mulher amada prometida e foi ludibriado por seu sogro. Trabalhou 7 pela que amava. E no dia de possuir recebeu aquele não amava, trabalhou mais 7. Teve o seu salário mudado. Teve o desprezo perto pela parte do seu sogro, mas não desistiu. E quando partiu da terra de Labão, ele partiu mais rico do que Labão. Mas foi perseguido e nessa noite Deus nos trouxe aqui. A ilustração de um povo que não se esqueceu da marca, que não se esqueceu do sofrimento. Que no lugar do lamento cantou. Que no lugar da dor curou. Você está preparado nessa noite? Vai tomar um homem provisório. Para enterrar o orgulho, para enterrar a soberba. Meu Deus. E dizer: se eu tenho Cristo no meu coração, dentro da minha casa haverá misericórdia, haverá pão e haverá roupa. Glória a Deus. A minha jornada, eu não tenho filhos que passarem a sombra da minha casa. Aleluia. Glória a Jesus. Gerou quando falar em cada sua velhice, estamos falando da 4ª geração. Glória a Deus. Até ali houve louvor, até ali houve sacrifício, até ali já orou e o Senhor escutou. Mas amanhã vem cedo que José saiu. Com seu alforje, seu cajado, uma túnica de 7 cores, até Jotã, onde todos os espíritos facciosos junto de seus irmãos, menos Benjamim, 10
José estava no campo. Como um cordeiro, ele foi enviado ao sacrifício. E por ele ter revelado os segredos de Deus antes da hora, tudo transformou. Em um piscar de olho, Jacó não teve nem título para sua perca. Porque quando um filho perde a mãe, se torna órfão de mãe, mas quando um pai perde um filho, não tem nem nome. Porque quem que contar a sua história no dia de amanhã? Quando viram ele de longe, a luz e o esplendor do Espírito que estava nele alvoroçou todos aqueles que estavam, vamos dizer assim, nos porões espirituais tomando pelas trevas, e aguçou ali o espírito da mentira, o espírito da morte, o espírito da maldição, o espírito da perseguição, o espírito da avareza. Cada um deles respeitou uma grande do inferno, mas era necessário que o caminho da dor tomasse José, porque se o Senhor assentasse ele na mesa de ouro e disse: olha, José, eu vou te fazer primeiro-ministro no Egito, mas você vai chorar de saudade, você vai passar frio, você vai passar desprezo, você vai passar fome, e quando se passar 30 anos de saudade, que você concluir a tua faculdade espiritual, que no teu corpo haver morte de dor, no teu coração haver remorso, que você se trancar dentro do porão da tua prova e chorar e dizer: onde está o Deus de meu Pai, que quando passava no vale de Jaboque teve um encontro com o anjo. O que é feito das orações daquele povo que me servia, Senhor, porque eu estou impune dentro desta prisão, eu nada fiz. Mas ele foi para e deu glória a Deus. E quando alvoroçou aqueles espíritos, o espírito da morte tomou alguém: vamos matar ele. Cortamos seu pescoço, imolamos, jogamos ele numa cova, sujamos a túnica dele de sangue e dizemos para nosso pai: nosso filho foi despedaçado, nosso irmão foi despedaçado pelas bestas feras. Mas o menino irmão mais velho se preocupou e disse: não, mas não derramaria o sangue entre nós. Metei ele nessa cova. Alguém? Não foram todos que beberam José, porque Rubens foi para tirar ele mais tarde. E Judá ficou com os gritos de José dentro daquela cova durante todos os anos de saudade, em que houve pão e abundância sobre a mesa de Jacó. Então temos um menino de 17 anos, que deixou sua pátria, que perdeu o direito de ser filho, e que partiu para uma terra onde era só o Senhor Deus. Estourou a guerra de Israel agora. O consulado do Brasil foi com o helicóptero e buscou quem estava os refugiados de guerra. Existe um telefone, existe um código de guerra, vídeo Deus gerário. Mas esse tempo nem carta existia. Porque os únicos que conheciam a letra, o peso, eram os hebreus que receberam da parte de Deus o dialeto para escrever a história, para que chegasse às origens ao nosso conhecimento nessa noite. E por isso que José foi considerado o homem da matemática, foi considerado o homem da geografia, porque tinha a sabedoria de Deus e a inteligência terrena também. Ele partiu rumo ao martírio, rumo à saudade, rumo ao desprezo, rumo à dor. Mas enfrentou tudo isso com a resistência, com oração e sofrimento. O tempo se passou-se, e o Senhor Deus mexeu nas potências da terra, e se passaram muitos anos, e esse menino se formou-se, governou a casa de Potifar. Houve sabedoria, houve ordem de uma cidade, de uma casa organizada. Comeram e beberam pela sua mão, mas um espírito de prostituição e de lascívia tomou uma mulher bonita, que passou a saudar e quis fazer uma amizade íntima com José. Mas o corpo dele era santo e a memória dele era pura. E aquilo que é impuro não derruba o que é puro, o que não é santo não quebra.
quebra aquilo que é santo. Ainda que você esteja mergulhado nas trevas, você não vai pecar. Deus não te pegue nessa noite para ninguém. Você vai até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Todos os passos de José. Tentou o caminho, não deu. Tentou da mentira, não deu. Até que o espírito do livro tomou. E ela assim partiu para cima de José, arrancando a túnica. Espírito absurdo e mentiroso. José desce para a masmorra e fica mais 2 anos com isso. Senhor Deus entra num sonho, no dia do aniversário de Paulo, está escrito, em mais um ano da existência do grande homem do Egito, é o que caminhou com todas as nações e que traz o símbolo de Cristo e de Barrabás. Porque cada aniversário do faraó, um escravo era condenado e outro era solto. Mesma coisa no dia, o ano da existência de Herodes. Barrabás matou e destruiu e foi solto, e o povo mais uma vez escolheu errado e crucificou o Filho de Deus. Ele revelou os sonhos, e o Senhor Deus entrou na grande potência do Egito, passou seus dias e chamou astrólogo, religião, tudo que existia, feitiçaria, homens, que vocês sabem que foi o maior feiticeiro, o pai de toda a feitiçaria, até o dia de hoje santo, que colonizaram a África, que viajam sobre um cabo de vassoura, e que vão no cemitério e fazem um trabalho com pó de morto contra os seus adversários. E você pode estar do outro lado do país, eles espetam com agulha, põem enfermidade em ti, porque o mal ele existe, o céu existe, o inferno existe também. O Senhor Jesus é eterno, o diabo foi eterno e agora é provisório. Mas essa noite você está livre de tudo isso, porque o sangue de Cristo te cobrirá. Deus já morre para todo sempre. Glória a Deus. Ninguém desvendou. Mas quando o copeiro foi servir glória para os caçadores, porque existe um semita, um menino hebreu que pisa o teu solo, e foi injustiçado e domina toda a cadeia. Glória a Jesus. Veio de longe e tem segredo com Deus. Faraó não comeu nem Babel, trouxe ele. Contou os sonhos. 7 anos de abundância, onde o orvalho caiu, a chuva caiu, as vacas pariram, as cabras pariram. Celeiros. E Deus fez tudo isso. Apareceu na mente de José, ele sabe que não foi assim. E sobre quem você está excelência do Espírito de Deus. Glória a Deus. Se Deus revelar para mim, toda a glória seja dada a ele. Mas declara para mim, nada mais é. 7 anos de abundância, mas depois disso o Senhor vai cerrar as chuvas. Glória a Deus. Vai haver morte, pranto, seca e ranger de dente. Então o faraó ficou olhando para ele e disse: tem mais uma coisa para dizer para você, Senhor. Quando um homem sábio para administrar tudo isso. E ele falou assim: mas se Deus fez te saber tudo isso, quem há de ser mais sábio que você? Só não te darei o meu trono, porque o rei sou eu. Mas sobre uma ordem tua, nem eu, nem minha casa, e nem autoridade alguma levantará o carcanado. Traga para mim o segundo carro, e todos se prostrem diante desse homem. Porque eu dormi depressivo e acordei liberto. Ele tem Deus na vida dele. Então, glória a Deus nessa noite, que não será pelo muito falar, mas no teu corte, Deus vai entrar no teu caminho para uma obra nessa noite. Glória a Deus. Eu fui um homem polêmico, cheio de muitos atritos.
por falar o que pensava, flagelei e coloquei combustível na terra. Mas quando eu comecei a aprender, e estou aprendendo com o mestre, que temos que ser mansos e humildes, as coisas começaram a mudar para melhor. Glória a Deus. Então, leva a receita nesta noite. Não é falar, não é agredir, não é recalcitrar. Derruba o muro no silêncio, que o Senhor entrará no teu caminho. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que esse homem de Deus, mas só você sabe, só você tem, só você é. Que orgulho que é esse? Que Cristo que você carrega no coração? Meu Deus. Você é capaz de enfrentar tudo que esse menino enfrentou de boca fechada? Então ele começou a mudar. Na excelência da sabedoria. Tocou tudo no celeiro. Passou os 7 anos. Em 17 de fevereiro, faz a sua mãe. Começou a ganhar com 32. Foi mais seco de seca a primeira visita. Foi muitos anos longe do Senhor. Mas chegou o dia em que o Senhor marcou o encontro. Porque o homem só sabe o que ele é quando um câncer pega ele. E o dinheiro paga o melhor médico. Mas o câncer vai comendo ele bem devagarzinho. Para pôr no espelho e ele lembrar que ele é do pó e ele vai voltar para o pó. Teu carro não cabe no caixão, tua conta do Bradesco não cabe no caixão, teu orgulho não cabe no caixão. E quando se quebra em paz, eu vou te quebrar para mostrar que a minha misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Mas eu creio que eu estou aqui. Mas tem que ter um encontro direto com Deus na cabeceira da mesa para dar valor. Meu Deus. Glória. Glória a Jesus. Você acha que o evangelho é um shopping? Você vai e compra o que você quer e passa para aquele paga. Se as coisas de Deus não tiverem em ti, você tiver nas coisas de Deus, como Cristo falou. Se eu estiver em vós, se vós estiverem em mim, produzirão um bom fruto. Glória a Deus. Então, Senhor Deus, chama seus exércitos. Por isso é chamado de Deus dos exércitos. Se o sol, você vai se pôr de claro. Você vai aquecer mais do que o normal. Por 7 anos, você vai ensolar toda a terra do Egito. Glória a Jesus. Você, chuva, não aparece. Nem o orvalho se reclina sobre a terra. Semente você não nasce. Animais você não se reproduz. E tudo foi até um determinado tempo. E foram vendendo tudo que tinha para José. E ele estabelecendo somente a lei do quinto, ou seja, 20% da semente. Para que quando viesse a chuva e cumprisse o que próprio foi escrito, lança o teu pão sobre as águas e reparte com 7 até com 8. Depois de muitos dias não acharás. Porque vinha enchente do milho e subia. E a pouca semente que tinha para você torrar, você comia com a tua família? Ou você não precisava na terra para a produção que vem? Como eram limitados e não sabiam, ficavam em dúvida. Mas os que serviam o Senhor lançavam. E a produção estava 7, 8 vezes mais que era repartido com seus irmãos. Ao te dar um conselho a nós dessa noite. Que o que retém o trigo retém a benção, mas o que tem a benção haverá sobre ele. Glória a Deus. Como para os grandes homens da terra o ouro e a prata, mas não mata a fome, não mata a sede.
foi secando tudo e o povo se vendeu. E José reinou e guardou tudo aquilo que aprendeu. E na casa de José houve pão, abundância de pão, mas ainda ele carregava um trauma. E quando ele pensava na sua casa, na sua família, quando ele pensava na visitação e nos conselhos de Deus, o coração dele se torcia por dentro. Ele dizia: já estou há tanto tempo nesse país, não tenho notícia de meu pai nem de meus irmãos. A nossa caminhada foi parada nesse país, atrás da terra prometida. Quanta saudade eu tenho conforto, mas não tenho paz. Senhor, mostra para mim que a tua misericórdia, mostra que a nossa caminhada não vai parar, mostra que nós somos o teu povo, que aquela escada que o Senhor mostrou ao meu pai, que os anjos subiram e desceram e está comigo, mostra que tu está na minha vida. Glória a Deus. Aquela fome, Deus visitou a casa de Jacó, e o mensageiro disse: no Egito tem pão. E eles foram para lá, e quando chegaram, José foi dizendo de longe, mas não houve retalhamento, não houve vingança, não houve morte. Ao primeiro momento ele se calou, se foi orar, enviou trigo, perguntou dos parentes, perguntou de Benjamim, e quando voltaram a segunda vez, trouxeram Benjamim como garantia. Glória a Ele fez Jesus. uma estratégia, colocando o seu jarro pessoal na boca de um saco de alimento, e colocou seus guardas de confiança para servir os seus irmãos. Cortando aquele saco, fez uma falsa acusação. Agora vocês deixam Benjamim como garantia. E quando vocês voltarem, digam para o vosso pai que ele vai estar bem. E então marcou o jantar, no último encontro. Só que ele já estava com o coração para explodir. Mas ele foi tão firme. Ele mudou. Já não era mais um moço franzino de 17 anos. Os hebreus tinham por costume de não cortar o cabelo, que era honra, e nem de fazer a barba. Nós, da CCB, optamos por servir a Deus assim, de terno, de cabelo curto e de rosto feito, por causa da liturgia, daquilo que adoramos. Mas o costume do banho, o costume de barbear, não foram os hebreus que criaram. Foi a Itália que trouxe todo esse costume. Porque a maior adoração não está na barba e nem no cabelo, a maior adoração está no coração. Porque o diabo foi um ser de luz e pegou toda a luz. E quanto que anda como criminoso e sai como cordeiro? Porque Deus não vê como nós vê o coração, não a aparência humana. Glória a Deus. Glória a Deus. Só não estava Jacó, mas estavam todos os outros que o afligiram. Se cumpriu o que Davi escreveu antes de ele ter nascido: prepara uma mesa para mim, na presença do meu adversário. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transporta. Porque certamente a tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa por longos dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles para fora. José olhava o rosto de todos eles, de um a um. Os que venderam, os que desprezaram, os que mentiram, os que tiveram no seu sangue município, os que tiveram no seu sangue desprezo, tiveram que se dobrar diante da benevolência de Deus. Glória a Deus. Quando olhou, o coração dele tremeu e as pernas dele bateram uma na outra. E Judá foi o que reconheceu ele primeiro, porque Judá conviveu com os gritos e nunca se formou, nunca se conformou com aquilo. Quando José segurou-se no canto da mesa, e quando Judá reconheceu ele, levantou-se do outro lado. Judá fez um pranto de choro e José fez outro.
Então, quando eu Deus que mais apenas me justifica agora, dentro do mundo de Deus, totalmente na vontade, totalmente na carne, Glória a Deus. falsidade, os espíritos contrários, a lascívia, a língua e a nossa vida, até onde a verdade chega. Por isso que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Olha aqui no meu rosto. Aquele que carrega aqui a promessa do reinado eterno juntará a maior tribo de guerra de Davi, que se juntou debaixo de seu sol enquanto ele nasce. Dizendo: tu será leãozinho junto ao caminho, e o perdão nunca se apartará de teu pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês não estão sabendo, só que menino que vocês jogaram na cova, mas a cova não me matou, eu estou aqui. Glória a Deus. E então se abraçaram um com o outro. E toda aquela facção das forças do inferno caíram por terra. Glória a Deus. E o tempo se passou e todos caminharam para o caminho mortal. Jacó veio de longe, se abraçaram. José fez um lamento tão grande às portas do palácio que pediu para que todos se retirassem. E Jacó se lançou-se sobre o pescoço de José e chorou também, dizendo: não vi só você, mas o Deus da nossa promessa, que zela pela sua palavra, me fez ver os teus filhos e a tua descendência. Glória a Deus. Mas a morte visitou Jacó e trouxe um a um. Chamou a todos na beira do seu leito, deu tudo símbolo das bandeiras a cada um. Abençoe aqui, abençoe José, Judá, Deus José, tua aleluia, os teus lábios subirão sobre o mundo, o teu caminho será próspero. Somos Zebulon, disse: as tuas terras serão portuárias. E vejo os primeiros discípulos aonde que foram chamados, ele foi na terra de Zebulon. Então tudo sobre a sombra das coisas futuras. E tudo isso foi necessário para que o símbolo de Cristo impregnasse o coração de um homem e trouxesse um belo exemplo para a igreja presente no pior século que nós vivemos. Aonde o maior sinal da sua vida não é o Rio Eufrates ter cercado, não é a China querer marchar com 2 milhões de homens contra Israel, Glória a Jesus. não é o calor que está abraçando a terra e foi profetizado por Ezequiel. O maior símbolo da vida de Cristo cumpre entre nós. O único povo que tem a graça, que tem a arma da vida e fica brigando entre si, um dando tiro no outro. Quem não sabe dividir, quem não sabe perdoar. Meu Deus. Meu Se o Deus. teu irmão tivesse feito isso contigo, você daria pão para ele e enforcaria a porta do Egito. O que você faria? Responda aí. Meu Deus. Não é você que sabe tudo. Não é você que diz que é o pai da misericórdia, que é o pai da sabedoria. A tua sabedoria cai para a terra agora. Meu Deus. Glória a Jesus. Olha, abençoa, irmãos amados, 70 dias que de Israel choraram. Seu corpo foi a Miquipeba, aonde seu avô tinha comprado. Passava seu avô e sua avó, e Raquel, sua amada mãe de José. E José ficou, mas era homem de Deus. Tinha oração, tinha visão, tinha sonho, revelava sonho. Ele era profeta. Porque o verdadeiro homem de Deus não existe nele aparência, nem raiz, nem formosura. Glória a Se Deus. fosse ver a vida de um homem de Deus, que vida é verdade sempre foi, e sempre será sua única companhia, será a pobreza, o desprezo e a solidão.
profeta que falou para Acabe toda a verdade em sua cara, diante de todo o jurado, e os homens fortes de Israel e Jerusalém. Glória a Deus. E Acabe diz: tu sempre profetiza contra mim. Esbofeteou, amarrou num tronco, deu um pão da amargura, mas ele sapateou, tomado pelo Espírito de Deus, e disse: tu subirás, mas tu não voltarás. Deus mostrou para mim que vejo as ovelhas de Israel dispersa e o seu pastor morto. Ele disse: você vai ver, eu vou e alguém voltar. E o teu fim será triste se você voltar com vida. Não há Deus e nem profeta de Israel. Glória a Jesus. Subiu a cara. Glória a Deus. Meu Deus. O povo de Israel mesmo que afrontou o profeta. Ele se vestiu de soldado e ele botou seu dialeto e subiu para a batalha. Mas quando subiu para a batalha, com capacete, com caneleira, com coraça de flecha e lança não entrava. Mas entre a sua armadura e a parte de baixo da sua armadura existia um cinto. Olha a morte desse homem da outra. Para você ver que dura coisa é recalcitrar contra os agregados de Deus. E me caiu lá, amarrado. O homem faz salvo e erra. O homem faz projeto e erra. Mas Deus tem uma estratégia que ele não erra e jamais errará. Glória a Deus. E no meio da batalha Acabe disfarçado. Um guerreiro dos seus adversários desceu seu arco. No meio de uma multidão de guerreiros soltou a flecha. Foi como se o dedo de Deus colocasse aquela flecha dentro do umbigo de Acabe. Se derramou suas entranhas. E o sangue dele foi lambido por cão. E Micael sapateou no espírito e deu glória a Deus, porque o homem de Deus ainda que sofra, sofrerá pela verdade. Que a palavra que eu vou fechar essa palavra. 120 anos. Foi quase 40 anos só de sofrimento. Mas teve 80 anos. Então enterraram Jacó e voltaram. E os irmãos deles conversaram entre si, achando que nele existia vingança. Que nele existia remorso, raiz de amargura. E eles fizeram mais uma mentira, dizendo que Jacó tinha chamado eles, porque nós vimos que o pai o chamou aqui. Eu disse, para você não fazer mal nenhum para nós. Porque hoje, nosso pai já é enterrado. Nós, nossos irmãos, pecamos contra ti. Mas não estenda a tua mão para nós. Mas quem tem Cristo dentro do coração, e carrega a promessa do verdadeiro Deus, ele nunca vai usar a sua força para atingir ninguém. Ele, conhecendo o tamanho que ele tem, e o respeito que ele tem, ele se faz humilde, e vence com lágrima, e vence com caridade. E olhou para todos eles e disse: olha, e nós estarmos aqui reunidos dentro desse país é um segredo da parte de Deus. Eu passei por tudo o que passei, vocês foram a ferramenta dele, que me jogaram na cova, que me induziram à morte, à mentira. Mas eu estou aqui vivo, próspero, eu sou o segundo homem do Egito, porque Deus de nossos pais não vai parar a caminhada. E eu estive orando nesta madrugada, Judá, Rubens e Leão. E o Deus que apareceu da escada, que apareceu no sacrifício do bom Abraão, apareceu para mim e eu vou partir pela morte. Eu não estarei para a nossa semente, mas o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo da planta do nosso pé. E o Deus de nossos pais vai visitar o nosso coração. E nós vamos continuar uma caminhada que o Emi achou que parou. Eu não estarei mais aqui, me guardarei dentro do sepulcro. Mas quando nós partir, marchando para a terra prometida, em bálsamo meus ossos e leva também.
Deus escreve, está escrito aquilo que Deus fala, está falado. Glória a Jesus. Eles se multiplicaram, se tornaram ricos na prisão, se tornaram sábios na escravidão. Glória a Jesus. E então um adepto do inferno viu que a atenção estava sobre os hebreus. Ele lançou um dos meninos e matou muitos meninos. Mas um que era primo de José foi colocado de uma cesta. E como uma flecha atingiu a alma, o Senhor colocou ele dentro da maior potência, se tornando também para ser sucessor do Egito. Mas vestido de egípcio como seu primo, que gerava no seu sangue, era sangue de hebreu, matou um soldado e fugiu. E então houve ali uma grande batalha entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Mas numa certa madrugada o Senhor feriu os filhos do Egito e saiu Moisés, o primo de José, com quase 2 milhões de peregrinos, com ouro e com prata. E se você ler essa palavra com bastante atenção, os ossos de José estavam sobre o efote de Moisés. O que relata para nós nessa noite a misericórdia, a benevolência e a conduta de um povo de Deus caiu dentro da tua casa. Não tem cola, não tem distância, não tem saudade, não tem morte, não tem jura nenhuma de maldição que possa te arrancar dos caminhos do Senhor. Vai em paz para a tua casa, que paz haverá no teu caminho. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Em nome do Senhor Jesus.